A colina do templo. Deuteronômio 12:15 diz que o Senhor escolheria um lugar em Israel onde o seu nome seria proclamado, e escolheu nos dias de Davi a ilha de Ornã ou Araúna, segundo Crônicas 3:1. E por que este lugar? Foi a escolha divina e nada mais. Dois grandes fatos marcaram este monte. Abraão ofereceu Isaque ao Senhor, Gênesis 22. E o anjo que destruía Jerusalém apareceu a Davi neste lugar, segundo Samuel 24, versículo 16 a 17. Alguns autores traduzem Moriá por terra da amargura, e outros o monte onde o Senhor providencia, ambos relacionados com a experiência de Abraão nesse monte. Salomão construiu o templo no Moriá e Nabucodonosor o destruiu em 586. Dario II o reconstruiu a partir de 516 a.C. Em 19 a.C., Herodes o Grande começou a reconstrução e ampliação do templo de Zorobabel e só foi terminado em 64 d.C., 6 anos antes da destruição de Tito. Dizem que o de Herodes superou em suntuosidade o de Salomão. O de Herodes foi visitado muitas vezes pelo Senhor Jesus, ainda nesse templo inacabado. Discutiu em alguns dos seus pórticos com judeus, doutrinou as massas e 2 vezes o purificou. Em 135 d.C., o imperador Adriano ordenou que suas legiões varressem de Jerusalém todo e qualquer vestígio de judaísmo para implantar seu paganismo. Até o nome lhe mudou. Em 691 d.C., o califa Abd al-Malik construiu uma magnífica mesquita chamando-lhe Cúpula da Rocha, também conhecida como Mesquita de Omar, nome do líder muçulmano que tomou Jerusalém das mãos dos bizantinos. Destes tempos até o século XI, os cristãos e judeus foram tratados com certas tolerância pelos muçulmanos. Os turcos, porém, substituíram os árabes no domínio da cidade. Fanáticos e intolerantes provocaram o movimento dos cruzados em 1099. Em 1187, Saladino recapturou-a, ficando sob o poder dos egípcios até 1517, quando os turcos otomanos conseguiram tomá-la, liderados por Selim I. No 8º século, foi também construída a famosa mesquita El-Aqsa, a mais importante dos árabes depois de Meca e Medina. A área do templo de Salomão era de 410 metros quadrados, cercado por grossas e altas muralhas, sendo as do norte, leste e sul as mais importantes. Medem estas muralhas, segundo os arqueólogos Warren, de 10 a 15 metros de altura, segundo o arqueólogo Warren, de 10 a 15 metros de altura. As do primeiro templo eram mais altas ainda. O espaço compreendido entre os muros era muitas vezes a área da casa sagrada do Senhor. Hoje resta a parte ocidental dessas muralhas, conhecida como Muros das Lamentações. Acredita-se que estes muros são do primeiro templo. Robinson descobriu nas imediações do templo um arco que mais tarde foi descrito por Warren como pertencente à ponte que ligava o Moriá ao Sião, sobre o Vale do Tiropeon, onde hoje está a Porta de Ouro, olhando para o Cédron, e o Getsemane era talvez a porta oriental por onde Jesus entrava e saía de Jerusalém, quando no Monte das Oliveiras. No muro norte do templo ficava a Porta das Ovelhas, o tanque Betesda e a Torre Antonia. Então a gente viu aqui a colina do templo e o lugar que agora é apenas o Muro das Lamentações, por causa das coisas que aconteceram, que a gente já sabe. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre a cidadela, a fortaleza, o pináculo, o pórtico, o tanque de Siloé, o tanque Betesda, o cenáculo, o palácio de Caifás, o palácio de Herodes, o Gólgota e o Santo Sepulcro. E se der, a gente fala também da Jerusalém Nova, certo? Então, a gente termina por aqui e vamos, fechar isso daí. Espero que na semana que vem, para a gente já começar a pensar na nossa avaliação, e que a intenção principal é mais mnemônica, porque aqui não tem muita coisa para a gente discutir, é tipo tabuada, é mais ficar na cabeça, para na hora que você estiver pregando ou lendo,
você poder pelo menos ter uma noção, né, correspondente ao mapa mundi dos dias de hoje, a geografia atual, para a gente não ficar perdido. Beleza, minha gente? Então até semana que vem.